Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e literatura. Dando prosseguimento ao nosso estudo do Barroco, vamos enfocar nesse vídeo o Barroco brasileiro, mas fundamentalmente trabalhando esses dois autores, os dois principais autores barrocos, que são o Padre Antônio Vieira e o poeta Gregório de Matos. Bem, é preciso logo de cara dizer que a escola barroca no Brasil, ela também é conhecida pela crítica como chamada de escola baiana, pelo fato de que o grande centro cultural, de irradiação cultural na época, ou seja, no século XVII aqui no Brasil, era a Bahia, pelo fato de Salvador, que é a capital da Bahia, ter sido a primeira capital brasileira. Então, a grande povoação de pessoas, as grandes aglomerações de pessoas, era justamente nesse local. Bem, então, dando prosseguimento, enfocando esses dois autores, eles têm a sua importância. O Padre Antônio Vieira já foi amplamente verificada a sua importância pelo fato dele pertencer também à literatura portuguesa, Então ele é um autor pertencente a essas duas literaturas. Já o segundo, o poeta Gregório de Matos, como bem sabemos, ele é o primeiro poeta verdadeiramente brasileiro. Ok, nascido na Bahia, enfim. Mas comecemos o nosso estudo pelo Padre Antônio Vieira. Então, já sabemos que ele é um orador sacro, orador pelo fato de que usa a oratória com a intenção, os argumentos com a intenção de convencer o seu público, especialmente quando escreve seus sermões, ele faz uso de toda essa argumentação. E essa argumentação é sempre pautada em quê? No pressuposto religioso, ou seja, no pressuposto sacro. Bem, a obra dele, do Padre Antônio Vieira, é resumida da seguinte forma: são em torno de 200 sermões. Esses sermões, por sua vez, são organizados em 16 volumes. Já as cartas, que são em torno de 500, uma vez que ele escrevia bastante cartas pelo fato de estar viajando o tempo todo pelas colônias de Portugal e passar um grande tempo aqui no Brasil, as suas grandes andanças por todo o território brasileiro, inclusive aqui pelo Maranhão, que já havia algumas pequenas povoações, especialmente na capital, São Luís, onde ele pregou alguns dos seus mais famosos sermões que vamos conhecer mais adiante. Certo. No tocante à sua obra em si, embora ele utilizasse em algumas vezes, ou muitas vezes, o estilo cultista, que já conhecemos no vídeo anterior, o grosso mesmo da sua obra, na sua maior parte, ele utiliza o conceptismo, a tendência conceptista, ou seja, aquela tendência de tentar convencer os seus ouvintes, os seus leitores, de algo. Bem, então, tem sido o Padre Antônio Vieira, ele tem sido considerado durante esses 3 séculos, no caso agora 4, porque estamos no século XXI, um gênio da língua. E que até o momento, no referente à oratória, e principalmente na proposição, ou seja, na escrita de sermões, não há ninguém igual a ele. Então, ele impressiona por sua capacidade de obter efeitos extraordinários sem lançar mão de exageros sintáticos, ou seja, sem buscar esses rebuscamentos metafóricos. Até porque se ele fizesse esses exageros sintáticos e esse rebuscamento, ele sairia da tendência conceptista e passaria a utilizar o estilo cultista, E aí ele fugiria da ideia principal, que é a ideia do convencimento, do jogo de ideias. Seu discurso é extremamente engenhoso,
Engenhoso no sentido seiscentista, né? Que pregava o quê? Que para a época, ele era inventivo e original, sem contudo ser pedante e obscuro, ou seja, sem ser chato, né? E sem ser muito claro naquilo que ele queria dizer. Bem, aqui abaixo nós temos as principais obras desse autor, quais sejam. Nós temos aqui, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, escrito em 1640. Nesse sermão ele retrata o cerco à cidade de Salvador pelos holandeses. Como bem sabemos, havia essa disputa, né, da colônia brasileira, né, do Brasil por holandeses, né, por franceses. Então Vieira, com apenas 32 anos, prega o que talvez seja o mais ousado e impressionante sermão diante de uma população amedrontada. E esse sermão ele foi pregado na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador. E o pregador, em vez de se dirigir à plateia, fala ao próprio Deus, exigindo dele a proteção para o seu povo. Uma das frases, né, a frase origem, né, que ele sempre usa, como já vimos pelo sermão da 60ª, ele usa alguma passagem bíblica, no caso aqui ele usa uma passagenzinha do Salmo 43, que diz: Acordai, Senhor, por que dormis? Para encabeçar o seu sermão. Outro sermão muito conhecido é o Sermão do Mandato, né, de 1650, sobre o amor místico de Jesus Cristo, né, que é um dos seus mais belos e mais perfeitos sermões. Temos também o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Esse, no caso, ele foi pronunciado no Maranhão, em uma igreja no Maranhão, que trata sobre a escravização dos indígenas pelos colonizadores. No entanto, nesse mesmo sermão aqui, ele fala da escravização dos indígenas, porém deixa de lado a escravização dos negros, né? Que é uma das críticas que se faz a esse sermão. E o sermão da 60ª, que já conhecemos, né? De análise, né? Lá do primeiro período. No tocante ao segundo autor, nós temos aqui algo mais a dizer sobre ele, no caso Gregório de Matos. Esse já é, como já foi dito, um poeta brasileiro, né? Ele é considerado por muitos historiadores o iniciador da literatura brasileira. Então, na verdade, quase 100% dos historiadores consideram ele como sendo o primeiro poeta brasileiro, verdadeiramente brasileiro. E, assim, é o principal poeta de todo o período colonial, justamente com o neoclássico Tomás Antônio Gonzaga, que é um poeta que nós vamos conhecer lá no período neoclássico, ou chamado de arcadismo. Ele produziu uma vasta produção literária, né, muito volumosa, conservada em cópias manuscritas no século XVIII. Ele compreende, portanto, que a sua autoria seja controversa, ou seja, há alguns historiadores que levantam dúvida que nem toda essa produção, pelo fato de ser tão volumosa, pertencera totalmente a ele. Né? Há estudos ainda em andamento, reparem, mesmo a produção dele tenha sido descoberta no século XVIII, por alguns escritos não serem assinados, né? Eles fazem todo um estudo de identificação, de características, de estilo, e há algumas controvérsias, que nem toda essa produção aqui seja propriamente dele. Então, alguns desses poemas eles foram indevidamente atribuídos a ele. Bem, ele foi influenciado tanto pelo ocultismo de Gôngora, no caso do gongorismo, quanto pelo conceptismo de Quevedo. E aí, uma das coisas que nós já conhecemos, que ele ficou conhecido pelo fato de falar tanto da sua terra. Na verdade, a maior parte dos seus poemas, como por exemplo, em um dos seus livros, que é o livro de
poemas satíricos de Gregório de Matos, que é uma vasta obra, né? Aqui eu tenho um exemplar que traz uma pequena amostra, né, dessa obra dele, os poemas satíricos de Gregório de Matos. Bem, mas também ele ficou conhecido, aí foi chamado de Boca do Inferno, justamente por falar, né, apontar desmandos dos políticos e especialmente dos representantes da igreja. E aqui, por fim, nós temos a divisão da sua obra. Ele tanto escreveu poesia sacra, ou seja, de inspiração religiosa, quanto poesia lírico-amorosa, né? Quanto satírica, como o exemplo que eu acabara de mostrar. E a poesia burlesca, cujo tom brincalhão frequentemente se torna obsceno, que aí é uma tendência à poesia erótica, certo? Bem abaixo, no livro didático de vocês, na página 57, nós temos um dos mais famosos sonetos dele, o soneto à cidade da Bahia, certo? Que faremos a análise da mesma em um próximo momento, certo? Em uma próxima aula. Até lá e obrigado por assistir.